Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 17ª aula desse módulo, tratando sobre o dativo, esse quinto módulo que tem tratado sobre o dativo e especificamente nessas últimas aulas tratando sobre o dativo de meio ou dativo de instrumento. Nas últimas aulas temos tratado especificamente sobre alguns exemplos, algumas ilustrações que podem facilitar a nossa compreensão dentro desse tema, e assim seguiremos nessa última aula aqui deste módulo, tratando sobre essas ilustrações, esses textos bíblicos que nós vamos traduzir, que contém o dativo de meio, para que fique muito claro para a gente como a gente está trabalhando isso, ok? Muito bem, vamos tratar aqui sobre esse primeiro texto, um texto muito conhecido nosso, de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Assim diz: Meden merimnate al en panti te proseuche kai te de esei meta eucharistias ta aitemata hymon gnorizesto proston theon. Aqui Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, meden é a ideia do não que nós temos aqui, certo? Não. O merimnate seria o estar ansioso ou viver ansioso, e aqui foi traduzido como andar ansioso. O texto de Mateus 6, por exemplo, em que Jesus fala sobre também, para que nós não andemos ansiosos lá, essa é uma expressão, merimnate é uma expressão, um verbo que aparece nos seus radicais, com esse radical 6 vezes lá em Mateus capítulo 6, versículo 15 até o 34, ali em que Jesus vai falar que não devemos ser ansiosos, olhar para os lírios do campo, olhar para as aves do céu e tudo isso. Então, não andeis ansiosos, esse verbo aqui é o mesmo que aparece lá, e ele aparece 6 vezes somente naqueles versículos, certo? Então, não andeis ansiosos. No caso aqui, a tradução foi um pouco além também, disse de coisa alguma, como é um verbo bem específico aqui, merimnate, então foi traduzido dessa forma, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas tudo isso aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, é o nosso merimnate aqui, para você ficar ciente aí da tradução. Aqui nós temos al, que é o nosso porém, en panti, então en panti, você lembra de panti, lembra de, por exemplo, panteísmo, que é justamente de onde essa raiz aqui é de onde vem a palavra, aliás, é originada da palavra panti, panta, que significa tudo, né, em grego. Então, panteísmo, aí você lembra, panti, em tudo. Nós temos aqui te proseuche, que seria pela oração. Kai e te de esse, pela súplica. Então, pela oração e pela súplica. Metá com o genitivo significa com, certo? Metá com o genitivo, com. Então, eucharistias, que é ações de graças. Então, metá é o com.
E Eucaristias é ações de graças. Eucaristias. Você pode lembrar, por exemplo, da palavra Eucaristia, né? Como conhecemos a palavra Eucaristia, ela significa literalmente ação de graças, certo? Eucaristos no grego significa isso. Então, pela oração e pela súplica, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, tá aitemata himon. Então, as vossas petições, himon, vossas, né, de vós, literalmente, o nosso genitivo plural aqui, aitemata, petições, gnorizesto, que é sejam conhecidas. A expressão aqui, essa raiz aqui, gno, né, do verbo gnosco, certo? Gnosco, justamente gnorizesto, que é sejam conhecidas. Proston theon, que é diante de Deus. Diante de Deus, proston theon. Muito bem. Então, não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Vamos procurar os nossos dativos aqui. Nós temos o dativo aqui, panti. Nós temos outro dativo aqui, te pro seu rei, te de esse. E são esses. Aqui temos acusativo, aqui é um verbo, e aqui acusativo. Muito bem. Esse panti aqui está no dativo, mas ele não significa que seja um meio instrumento, porque ele está ligado com o en, né? Então, se ele está ligado com o en, ele tem a ver com essa expressão em português. Então, em tudo, não seria através de tudo, mas em tudo, né? Fica claro aí que esse dativo não é de instrumento. Porém, o que vem aqui em Filipenses 4:6 é tei pro seu rei kai tei deesse, que é pela oração e pela súplica. Então, a oração, colocando mais claro aqui essa tradução, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Então, gnorizesto, sejam conhecidas as vossas orações, as vossas petições, melhor dizendo, pela oração, pela súplica, ou seja, lembra que por mais a no português, né, é pela. Então, pela oração ou por meio da oração, as vossas súplicas têm que ser conhecidas por meio da oração, ou com as orações, né? Com as orações e com as súplicas, por meio das súplicas, pelas súplicas, com as súplicas. Então você percebe que o dativo de meio, o dativo de instrumento, é o que cabe realmente melhor aqui. Mas o que é interessante notar é justamente que as nossas petições, elas têm um instrumento através do qual elas podem ser conhecidas, elas devem ser conhecidas diante de Deus. Existe um meio, existe um instrumento, e o dativo ele vai entrar justamente para indicar que meio é esse, que instrumento é esse. Qual é o meio para que a minha oração seja conhecida diante de Deus? Desculpe, para que as minhas petições, para que os meus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Se eu tenho um instrumento para que essas minhas orações sejam conhecidas diante dele, então eu devo lançar a mão desse instrumento, desse meio. Que meio é esse? São as minhas orações e as minhas súplicas. A minha oração e a minha súplica, elas devem ser os meios pelos quais as minhas petições devem ser
ser conhecidas diante de Deus. Então, o dativo de meio, o dativo de instrumento, né, ele cai muito bem aí para essa tradução e faz com que a gente note que esse dativo está muito bem trabalhado aí. Isso, inclusive, poderia ser uma mensagem inteira, né? Qual é o instrumento para que a sua oração chegue até Deus? É uma forma de nós explicarmos tudo isso a partir desse dativo. Claro que lá na sua pregação, no seu estudo bíblico, você não precisa explicar cada detalhe disso, né? E o dativo de instrumento e tal e tudo. Não precisa chegar nesse ponto aí. Mas vai ajudar você a chegar nessa conclusão, explicar para as pessoas de uma forma mais simples que o instrumento através do qual a oração, as súplicas delas podem ser conhecidas diante de Deus é através da oração e da súplica. Valeria a pena, inclusive, um estudo Procel Rei sobre a palavra, né? Procel Rei e de esse, se há uma diferença entre oração e súplica, especificamente lá no grego, né? No léxico, fazer uma análise aí dessas duas palavras seria um estudo interessante para fazer, daria um conteúdo bem relevante aí para o seu estudo bíblico. Enfim, nós temos aqui o texto de Atos 12, versículo 6. Vamos lá. Hote de emelen pro agagen auton ho Herodes, tenikti ekeine en ho Petros, koimomenos metaxi duo stratioton, dedemenos alicesin disin phylakes te pro tes thiras eterum ten phylaken. Então vamos lá. Quando Herodes, o D aqui não necessariamente foi traduzido, emelen, então estava para proagagen, apresentar-lo, auton, ou apresentar ele, né, ou melhor, apresentá-lo. Teinekti ekeine, naquela mesma noite. Ho Petros, Pedro. En seria estava, koimomenos, que é estava dormindo ou dormia. Metaxi, que é entre. Duo, dois. Stratioton, que é soldados. Dedemenos, desculpe, acorrentado. Alicesin dicine, que é com duas cadeias. Alicesin seria cadeias e dicine, que é duas. Phylakes, te seria o I, e phylakes, sentinelas. Protes thiras, que é a porta. Eterum, guardavam. Ten phylaken, o cárcere. Muito bem. Algumas palavras aí talvez que você não esteja acostumado, né? Correntes, soldados, prisão, mas vamos aí para os nossos dativos. Interessante nós termos aqui esse dativo teinekti ekeine, que é um dativo de tempo, né? Naquela mesma noite. Fica claro aí, a palavra nikti, né? Niktos, do grego tem a ver com nix, que tem a ver com noite, diz respeito à noite, é uma palavra com na sua própria ideia lexical já traz uma ideia temporal. Então, teinekti ekeine, naquela mesma noite, é um dativo, mas não é o dativo que nós estamos procurando aqui. Dedemenos, e aí nós temos aqui alicesin dicin, que seria o dedemenos aqui. Dedemenos é acorrentado, e aí alicesin dicin, com duas cadeias.
Ou seja, o que nós temos aqui é o texto nos apresentando que Pedro estava ali preso através, né, estava acorrentado, estava acorrentado ali preso a Lilesin de Sin, ou seja, com duas cadeias, ou melhor poderia se dizer por duas cadeias, ou também por meio de duas cadeias. Enfim, essas duas cadeias, elas são o meio ou o instrumento pelo qual Pedro está preso, né? Foi o instrumento utilizado ali pelos soldados, pelos oficiais, enfim, para que ele fosse preso. Então isso é um instrumento, é um meio, não está se colocando outra coisa em vista a não ser a ideia de meio, de instrumento sendo colocada aí e percebida a partir das expressões por meio de, com. Então isso torna muito claro para a gente do que se está tratando aqui, um dativo de meio. Vamos para o próximo exemplo, quando nós temos anoixai ophthalmos auton, tu epistrepsai apo scotus, eis phos kaites exousias, tu sataná epi ton theon, tu laben autus, aphesin hamartion kai kleron en tois egias menois piste te eis eme. Então, anoixai é para abrires, ophthalmos, você sabe muito bem de onde vem essa palavra. Oftalmologista, por exemplo, é a palavra que tem origem aqui no oftalmo, olho, né? Então, oftalmus, então os olhos. Lhes auton, ou seja, para abrir os olhos deles. Tu epistrepsai, que seria aí os converteres, apó scotus, das trevas, eis phos, para a luz, kai, e tes exousias, é uma palavra para autoridade ou potestade, como foi aqui traduzido, da potestade, tu sataná, de Satanás. Epi, que seria o para, neste caso aqui, ton theon, em direção a Deus. Tu laben, a fim de que recebam, tu laben, toma toda essa ideia aqui, certo? O genitivo com o infinitivo, então a fim de que recebam, autus, eles, aphesin, remissão, hamartion, de pecados, kai, e kleron, herança, entois regiasmenos, então entre os que são santificados, entois é entre, certo? Entois seria entre os que, e aqui é regiasmenos, são santificados. Piste, pela fé, te eis eme, que é em mim. Vamos procurar aqui então os dativos, certo? Tes exousias, genitivo, genitivo, acusativo, genitivo,
genitivo, plural, eis, aqui acusativo, eis entois, aqui, regiasmenos, aqui temos, melhor aqui, tois, regiasmenos, dativo, mas aqui esse dativo está relacionado a esse en aqui, então não é o caso, mas nós temos pistei aqui, pistei, e temos também o tei, né? Pistei, tei. Então vamos aqui, que é justamente a tradução do pela fé. E aqui nós temos também o en tois regiasmenos. Vamos colocar aqui o entre, e aqui os que são santificados. Você acompanha aí a tradução, certo? Então, pistei ou pela fé. O que se quer dizer aqui? Exatamente que pistei ou pela fé, a fé é o instrumento através do qual essas pessoas são santificadas, certo? Os que são santificados pela fé em mim. Então, a fé é um instrumento de santificação, é um meio de santificação. Esse é o ponto que está sendo colocado aqui, certo? É uma forma de que as pessoas recebam a santificação. Então, não é somente a salvação que se obtém através da fé. A santificação também vem através da fé. Melhor até dizendo, a santificação ela não vem necessariamente através de obras, literalmente obras da carne, como no sentido de que vem através do nosso próprio esforço. As nossas obras de santidade, aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, isso é feito através de um instrumento, um meio que é a fé. Então, pistei, ou seja, os que são santificados pela fé em mim, os que são santificados por meio de mim, os que são santificados comigo, né? Por meio da fé em mim, pela fé em mim, com a fé em mim. Então, tudo isso apresenta para a gente subsídios suficientes para que a gente entenda que nós estamos tratando aqui de um dativo de meio, certo? Um dativo de instrumento, dizendo que a fé é esse instrumento para alcançar a santificação. Então vamos aqui para mais um texto. Gnoskete garten haren tu Kyrio hemon Jesu Christu hoti di hemas eptocheusen plusios on hina himeis te ekeinu torreia plutesete. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, gnoskete, que é conheceis, gar, pois, ten harin, a graça, tu Kyrio, de nosso Senhor, aqui remono nosso, Kyrio, Senhor, Jesu Christu, Jesus Cristo, hoti, que, dihimas, seria esse por amor, melhor dizendo, por vós, certo? Por amor de vós, esse amor aqui também fica implícito aí. Eptocheusen, que é se fez pobre. Plusios on, sendo rico.
Rina, para que, te ekeinu pitorreia, ou seja, pela aquela sua pobreza, plutecete, vos tornasseis ricos. Então o rimeis aqui é vocês ou vós vos tornasseis ricos. Muito bem. E aqui nós temos um texto muito belo aqui, de 2 Coríntios 8:9, e o nosso dativo, ele está justamente aqui. Te ekeino pitorreia. Então, pela sua pobreza. Então, aqui nós temos claramente um dativo de instrumento ou um dativo de causa também pode ser. Por quê? Porque nós temos te ekeino pitorreia, ou seja, por meio da pobreza dele, ele vos tornou ricos. Através da pobreza dele, ele vos tornou ricos. Com a pobreza dele, ele vos tornou ricos. Então, tudo isso fica claro para a gente que essa pobreza aqui de Jesus Cristo foi um instrumento através do qual essas pessoas se tornaram ricas. Elas se tornaram abastadas por conta da pobreza de Jesus Cristo. Claro que a ideia aqui é mostrar que Jesus se fez pobre, se fez na sua encarnação, se fez homem, se humilhou, né, nesse sentido, para que as pessoas se tornassem ricas, mas claro que não ricas necessariamente materialmente. Jesus está falando de que o fato de ele ter se feito aqui carne de forma humilhada, de forma humana, ele limitado, né? Limitado nesse sentido, ele fez isso para que as pessoas ganhassem a riqueza do céu, a riqueza da glória. Então ele sofreu humilhação para que as pessoas recebessem glorificação. Então Jesus se fez pobre, porque pela sua pobreza, através da sua pobreza, a sua pobreza foi um instrumento, um meio, trazido aqui a partir desse dativo, para que as pessoas, os salvos, se tornassem ricos, né, na glória, na graça de Deus. Então, com isso você percebe que, da mesma forma como já falamos em outros textos, esse dativo somente ele já traz para a gente subsídio suficiente para um excelente estudo bíblico, para um excelente sermão que pode ser abordado a partir da perspectiva da pobreza de Cristo como um instrumento através do qual Deus nos fez ricos nele para a sua glória, né? Então vale a pena a gente estudar o grego, porque a gente percebe relações que de outra forma seriam até mais difíceis de serem analisadas, de serem vistas, e o grego muitas vezes nos facilita isso. Então era isso, espero que você tenha gostado da nossa aula e deste módulo também. No próximo módulo continuaremos e queremos concluir o dativo também, e que Deus nos abençoe para os próximos módulos, as próximas aulas, e até mais. Valeu!